Glória a Deus por esse momento. E nós abençoamos todos os que aqui estão. E convidamos agora os amados para que abram a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Glória a Deus pela excelência da sua palavra. Obrigado, meu querido. Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46. Glória a Deus. Mateus 22, 41 a 46. Aqueles que estão em suas casas também, por favor, peguem a palavra de Deus e abram em Mateus 22, versículos 41 a 46. Nos diz o seguinte: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Respondeu-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Que pensais vós de Cristo? Foi esta a pergunta feita pelo Senhor Jesus. E vamos fechar os olhos, amados, neste momento, e vamos pedir ao nosso Deus e Pai que nos fale nesta oportunidade. Nós estamos aqui todos reunidos para ouvirmos a voz do nosso Deus. E o nosso Deus, ele nos fala através da sua palavra. Feche, portanto, os seus olhos e vamos buscar a direção de Deus. Cada um aqui pedindo ao Senhor que lhe fale através da sua palavra que neste momento foi aqui lida. Senhor, é bom estarmos aqui reunidos neste santo lugar. Nós te exaltamos, nós te adoramos, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu senhorio sobre nós, os teus servos. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. E uma vez que reunidos neste lugar, para te exaltar, para te adorar e também para aprendermos mais do Senhor, rogamos-te, seja sobre nós a direção do teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento. E que tudo aqui, neste santo lugar, seja canalizado
para tua honra, para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Nós abençoamos todos os que aqui estão reunidos, aqueles que estão em suas casas, aqui em Belo Horizonte, também no Espírito Santo, em outros lugares, ó Pai amado, onde a tua palavra chega através, ó Pai amado, dos meios de comunicação, que ali a tua igreja seja edificada. Nós proclamamos que ninguém será despedido de mãos vazias. Nós te louvamos pela excelência da tua palavra. E a mim, o teu servo, conceda-me sabedoria e graça. E que os meus lábios venham proferir aqui palavras de vida eterna. Para a tua honra e para a tua glória, oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e a igreja de Deus diga: amém. Bem, para os nossos queridos que chegaram aí agora, o Joás e a Martinha, nós lemos em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, 41 a 46. Mateus 22, 41 a 46. O Joás é meu irmão. Estou citando, mencionando o nome. É a primeira vez que vocês... A Martinha não, né? O Joás, acho que é a primeira vez. Também não, Joás? Eles são de Goiânia. Faz tempo, então, que vieram aqui, né? Mas a Martinha eu tinha certeza que já tinha estado aqui. O Joás, na igreja, eu não tinha certeza. Mas são bem-vindos. Deus os abençoe. O Joás é presbítero da igreja presbiteriana de Uma. Como é que é o nome da igreja lá, Joás? Setor universitário, né? De Goiânia. E nós damos boas-vindas ao Joás e também à Martinha, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Queridos, vamos analisar o contexto aqui desta grande pergunta feita por Jesus aos fariseus e que se constitui no tema da mensagem de hoje à noite. Está aí no versículo 42. Que pensais vós de Cristo? Os fariseus, aí diz, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E acrescentou: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Os fariseus, os escribas, eles questionaram Jesus desde o início. Aqui Jesus já está no final do seu ministério. Tudo indica que já na sua última semana de ministério. E os escribas e fariseus tinham feito muitas perguntas a Jesus.
Inclusive, se você observa aí os versículos 34 em diante, nós temos aí, olha, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus já tinham perguntado, já tinham também feito uma pergunta a Jesus a respeito da ressurreição. E geralmente eles faziam perguntas capciosas. Eles faziam perguntas que, se Jesus dissesse A ou B, ele poderia estar proferindo algo que prejudicaria, digamos, a sua pessoa, o seu ministério, o colocaria numa situação difícil. Mas é claro que Jesus, sendo ele aquele que tem toda a sabedoria, ele respondia de tal maneira que os deixava sem palavras dizer. E aqui então, os fariseus perguntam para Jesus, ou seja, um deles, intérprete da lei, versículo 35, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus sempre respondia de um modo, digamos, irrefutável. Mas agora, André, é Jesus quem pergunta. Poucas vezes Jesus faz questionamentos. Geralmente Jesus responde os questionamentos. Mas aqui Jesus está perguntando: que pensais vós de Cristo? Os fariseus, eles se especializaram quanto à natureza do Messias. Mas o que eles tinham em mente é que o Messias seria filho de Davi, ou seja, um título messiânico, e por conseguinte um rei que com poderes divinos para conceder a Israel toda a riqueza e poder que se podia imaginar. Eles concebiam um Messias, eles concebiam um Redentor que os pudesse, e também filho de Davi, é claro, que pudesse libertá-los do jugo romano. É isso que eles imaginavam de um Messias. É isso que eles imaginavam do filho de Davi. Um guerreiro invencível que os libertaria daquele jugo apenas terreno. Mas Jesus é muito mais do que somente um descendente de Davi. É por isso que Jesus Cristo faz menção deste dito profético de Davi, lá no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus então interroga: se ele é filho de Davi, então por que ele o chama de Senhor? E eles não podiam responder. Sabe por quê, amados? A sabedoria humana é limitada. Mas nesta oportunidade, nós estaremos meditando sobre este questionamento feito
pelo Senhor Jesus. Que pensais vós de Cristo? O pensamento é o que nos rege. Nós aprendemos aqui domingo passado, através do pastor Eduardo, sobre a importância de se cultivar pensamentos que realmente vão fazer toda a diferença na nossa vida. E a grande pergunta que Jesus faz para mim e para você, não apenas para um grupo de fariseus, é justamente essa: o que pensais vós de Cristo? O que pensais vós de Cristo? Qual o pensamento que você tem? Qual o conceito que você tem a respeito da pessoa de Jesus? É preciso que nós tenhamos um pensamento correto sobre a pessoa de Jesus. Quem não tem um pensamento correto a respeito da pessoa de Jesus, acaba, digamos, proferindo aquilo que não está de acordo com o ensinamento da palavra. Quantas heresias nós temos por aí? Os testemunhas de Jeová não têm um pensamento correto sobre a pessoa de Jesus. Eles entendem que Jesus é divino, eles entendem que Jesus é o Filho de Deus, sim, mas eles não aceitam a divindade de Jesus, eles colocam limite na pessoa de Jesus. Tantos outros também. Agora é preciso, amados, que nós saibamos de fato quem é o Senhor Jesus. E você vai dizer comigo em alto e bom som, porque eu sei que você tem consciência disso. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu devo saber, que você deve saber a respeito de Jesus, é que Ele é o nosso Salvador. Então, o que pensais vós de Cristo? A igreja vai responder agora. O que eu vou dizer a respeito de Jesus? Primeiramente, Ele é, vamos lá, Ele é o nosso Salvador. Você pode dizer, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. O anjo do Senhor disse a José, quando este intentava, planejava deixar secretamente a Maria: não temas receber Maria por mulher, pois que o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus amados, quem tinha autoridade, Martinha, para dar nome ao filho? Era o pai. O anjo já dissera a Maria que ela daria à luz um filho, descerá sobre ti o poder do Espírito, né? Te envolverá, e você conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Agora, nós sabemos que ela ficou grávida, sim. E quando José percebe que a sua prometida está grávida, a Bíblia diz lá em Mateus que ele intentou deixá-la secretamente. Ele não queria expô-la, ele não queria presenciar um processo de apedrejamento, porque era isso que estava reservado, segundo a lei, a Maria. Então, ele pensa isso. E naquela noite em que já estava tudo preparado para no outro dia, né, como se diz, sair de fininho, Deus fala com ele: não temas receber Maria por mulher. Ela vai dar à luz a um filho, e você vai colocar nele o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. O nome escolhido
para aquele que nasceria e nasceu de Maria. Sim, o nome Jesus expressa a essência, a natureza da sua missão redentora. Sim, a razão do nome de Jesus explica-se pelo fato de que ele veio a este mundo para ser o nosso Salvador. Daí o nome Jesus significar salvação do Senhor, ou o Senhor é salvação, ou o Senhor é Salvador. E Yeshua, a forma hebraica de Jesus, significa Jeová é Salvador. Meus amados, é importante que nós tenhamos consciência disso. É importante que nós saibamos quem é Jesus. Que pensais vós de Cristo? E eu tenho que ter essa convicção de que, de fato, Ele é o meu Salvador. No passado, Deus usou homens para ser um salvador de seu povo. Deus usou Moisés. Moisés foi um salvador para o povo de Israel. Claro que sim. Deus usou depois Josué, inclusive com o mesmo nome, Yeshua. Porque ele quem conduziu o povo de Israel na conquista da terra prometida. Deus usou Gideão, Deus usou Davi. Podemos dizer que esses homens foram também salvadores da pátria, podemos dizer sim. Cada um deles foi um salvador em um momento especial da história. Mas o nome Jesus dado ao nosso Senhor está acima de tudo. Está acima de todo o nome. E nos faz saber que Ele é o Salvador em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele nos salva dos nossos pecados. Davi não salva ninguém de pecados. Moisés também não. Mas Jesus, está escrito lá, foi dito a José, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Os judeus nos dias de Jesus estavam à procura de um Salvador que os salvasse da opressão dos romanos. Mas Jesus veio para nos salvar completamente do jugo do pecado. Esse jugo é quebrado através da pessoa de Jesus. Atos 4, versículo 12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Pedro estava ali falando a respeito de Jesus. E falava com ousadia. Ele anunciava que Jesus é o Salvador. Hebreus 2, versículo 3, nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Primeiramente, anunciada pelo Senhor. Hebreus 5, 9 nos faz saber que Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Diga comigo bem em alto e bom som, por favor. Jesus é o autor da salvação eterna. Vamos lá? Para todos os que lhe obedecem. Está muito fraco. Para todos os que lhe obedecem. Então, meu irmão, Jesus é esse autor da salvação eterna. Não é uma salvação, digamos, também meritória, porque você não merece essa salvação. É uma salvação graciosa, é algo que Ele nos confere, que Deus nos confere e que nós não merecemos. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a
fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não através do meu feito, não através daquilo que eu faço, mas é através daquilo que Jesus, o meu Salvador, fez ali na cruz do Calvário, e ele tinha tanta ciência de que cumprira cabalmente a sua missão, que disse: está consumado, está pago, está quitado. Ele é o autor da salvação eterna. E quando ele inspira ali na cruz do Calvário, o véu se rasgou, a parede de separação entre nós e Deus rasgou-se de alto abaixo, e esse jugo é quebrado através da pessoa de Jesus, o nosso Salvador. E nós podemos e devemos, meus irmãos, ter este nome como imensurável, glorioso. O seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele nos redimiu, ele nos libertou, ele quebrou a parede de separação entre nós e o nosso Deus. E ele é digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Você pode dizer aí um glória a Deus em nome de Jesus? Está muito fraco. Você ouve tudo isso e fala glória a Deus. É injusto. Jesus é o autor da salvação eterna. Ele é o nosso eterno e suficiente Salvador. E também Senhor. E o que eu devo dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o autor da nossa salvação. Mas também ele não é apenas o autor. Ele é o consumador da nossa fé. É por isso que Hebreus, e não tem como a gente dizer, né, quem escreveu Hebreus, mas está ali registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ali diz: olhando para Jesus. O autor, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Querido, é necessário que eu diga quem é Jesus, em alto e bom som. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, ele é o autor da minha salvação, mas também ele é o autor e consumador da minha fé. A minha fé está firmada em Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. A minha fé está firmada naquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. A minha fé está firmada naquele que cumpriu a sua missão, naquele que morreu pelos nossos pecados, nos diz a palavra de Deus. Naquele que tomou sobre si as nossas enfermidades. A minha fé está firmada naquele que é o meu Redentor. A minha fé está firmada naquele que também preserva a minha salvação. Quando nos diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, nos fala de alguém que está conosco, de alguém que não nos desampara, de alguém que preserva a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tudo o que temos que fazer é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é tê-lo como nosso referencial.
Sabe, para muitos, Jesus, amados, foi apenas um grande filósofo. Para muitos. Jesus foi apenas um grande mestre. Inclusive tem alguém que eu vou citar um nome aqui, muitos aqui já até ou ouviram falar ou até leram algo a respeito dele. Augusto Cury. Fala muito sobre a inteligência de Jesus. É alguém que fala algo extraordinário sobre a pessoa de Jesus. É alguém que tem Jesus como um mestre inigualável. E muitos outros, Jacques Rousseau e tantos outros, tinham Jesus e têm Jesus como alguém extraordinário. Mas, ponto final, para aí. Não o declara como seu redentor. Não tem aquele compromisso de exaltação à pessoa de Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso não é suficiente. Muitos têm Jesus como sendo um espírito evoluído, um grande homem, um grande profeta. Mas a pergunta que se faz hoje e que está aqui registrada na palavra de Deus é essa: o que você pensa sobre Jesus? O pensamento é aquilo que nos rege. Nós falamos aqui domingo passado. Uma palavra, uma declaração de Salomão. Aquilo que o homem pensa, assim, tal como o homem pensa, assim ele o é. O que você pensa sobre Jesus? É importante, meu irmão, que você saiba que realmente ele é o seu Salvador. Ótimo, glória a Deus. Mas ele também, ele é o autor e consumador da sua fé. O que pensavam os profetas a respeito de Jesus? Ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o ungido. É o que os profetas disseram sobre Jesus. O que disse João Batista sobre Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O que o apóstolo João disse a respeito de Jesus: ele é o verbo da vida, ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra esta luz. Queridos, o que nós pensamos sobre Jesus? A mulher samaritana, quando começou a conversar ali com Jesus, ela disse: vejo que és profeta. Ótimo. Um grande passo, né, Martinha? Né, Joás? Eu vejo que o senhor é profeta. Mas Jesus falou assim: olha, muito mais do que isso. Os nossos pais, né, disseram a respeito do Messias que viria e tal. Ele disse: eu o sou. Eu que falo contigo. Os samaritanos, depois que ouviram aquela mulher e foram ao encontro de Jesus e convenceram Jesus que ficasse ali com eles, e Jesus ficou ali, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, depois eles disseram: agora verdadeiramente não é pelo que você diz, mas nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus amados, e o que é que Jesus Cristo diz a respeito de si mesmo? Aquela mulher samaritana, ele disse que é o Messias. A multidão faminta, ele é o pão da vida. Quem tem sede, para quem tem sede, ele diz que é a água da vida. Aqueles que estão em trevas, ele é a luz do mundo. Para os que estão desnorteados, ele é o caminho. Para aqueles que estão buscando a verdade, ele é a verdade. Para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, ele é a vida. Ele também diz que é o bom pastor. Eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Também Jesus Cristo afirma que é a ressurreição e a vida. E o que eu e você devemos fazer? Depois de tudo aquilo que a Bíblia nos faz saber sobre a pessoa de Jesus. O que é que eu devo fazer? Qual a declaração que se espera de mim? Os profetas declararam, os apóstolos declararam, João Batista declarou, o próprio Jesus fez declarações. E agora o que é que eu vou dizer a respeito de Jesus? Isso fará toda a diferença na minha vida. É preciso que nós o reconheçamos de fato como nosso Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: Paulo, escravo de Cristo. Ele diz: Paulo, doulos de Cristo. E aquela expressão ali, doulos, não apenas diz que ele é servo, mas ele é escravo. O escravo não tem o quê? Vontade própria. O escravo não é senhor de si. O escravo não é dono do seu nariz. Jesus é o meu Senhor. A Bíblia diz que é a Cristo Jesus, o Senhor, que estamos servindo. Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? É a Cristo Jesus, o Senhor, com mais vida, com mais vida. Vamos lá? É a Cristo Jesus, o Senhor, que estamos servindo. E nós temos que servir bem, né? Eu creio que o Joás e a Martinha nunca ouviram a declaração que eu vou fazer aqui e que a igreja toda já ouviu há muitas vezes. Quem é salvo? É servo. Quem é servo? Serve. E servo que não serve? Não serve. Então, meu irmão, você é salvo? Você é servo. O que é que você pensa sobre a pessoa de Jesus? Pense nisso. E eu encerro aqui a minha fala. Tem 1000 coisas para dizer aqui. Eu estou sendo sincero. Sobre a pessoa de Jesus, tem 1000 coisas para dizer aqui, mas o nosso tempo não nos permite. Agostinho, o grande bispo de Hipona, que viveu lá no finalzinho do século IV, início do século V, morreu em 430. Ele disse: tenho lido em Platão e Cícero. Platão, um grande nome, um grande expoente da filosofia grega. Cícero, um grande nome, digamos, da cultura romana. E ele diz: eu tenho lido em Platão e Cícero ditos que são tão sábios e belos. Porém, jamais li em nenhum deles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, meu irmão, é a rocha eterna, é a estrela da manhã, é a videira verdadeira, é o advogado que intercede por nós, é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Certa vez, um jovem pergunta a Simpson, um médico renomado, lá do século XIX, do século XIX, isso mesmo, tá? Alguém que trouxe contribuição notável à ciência médica. Ele descobriu o clorofórmio e o seu emprego anestésico na medicina. Foi o primeiro a utilizar a anestesia, o clorofórmio, melhor dizendo, como o elemento anestésico ali no parto, diminuindo assim, amenizando a dor do parto. E ele foi muito contestado por isso. Inclusive, ele fez o parto da Rainha Vitória, de um de seus filhos, melhor dizendo, da Rainha Vitória.
autor de várias outras descobertas importantes. E quando o jovem lhe pergunta qual a sua maior descoberta, ele responde: a minha maior descoberta foi a de que eu sou um pecador, mas Jesus é um grande Salvador. O que é que você pensa de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós somos aquilo que nós pensamos. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra no meu coração e no seu coração. Você que está aqui conosco nesta oportunidade, os que estão em suas casas, que Deus abençoe. Que Deus opere de um modo muito especial na sua vida, em nome de Jesus. Será que você pode dizer um amém? Glória a Deus.